A Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe-BR, questionou nesta terça-feira os Ministérios da Agricultura e Pecuária e da Pesca e Aquicultura sobre a importação de tilápia do Vietnã. Segundo a entidade, 25 toneladas de tilápia vietnamita chegaram ao Brasil em dezembro de 2023, sem informações se o lote passou por todas as análises de riscos sanitários. Para falar deste tema, eu converso agora com o presidente da Peixe-BR, o Francisco Medeiros. Boa tarde, Francisco. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o Brasil, né? E a piada, às vezes, vem pronta. Para quem está acompanhando o canal ao vivo, nós verificamos que o último entrevistado falou que o governo colocou uma espada na cabeça do agropecuarista brasileiro. E aí, no caso da piscicultura, com essa, literalmente, o governo colocou a cabeça, ou melhor, o pescoço do piscicultor na guilhotina. Francisco, o que se sabe até o momento sobre esse lote que chegou no mês passado? O que se sabe é um produto que veio do Vietnã, é um produto que chegou aqui, para vocês terem ideia, hoje a indústria nacional vende o filé congelado aí na faixa de R$36, R$37 o quilo. Esse produto chegou em Santos a R$23 o quilo. Nós conhecemos a produção no Vietnã, os custos de produção no Vietnã, que, como aqui no Brasil, o mais importante é a ração. E isso não paga o custo de produção lá no Vietnã. Então, nós observamos claramente que há um subsídio muito grande, uma ação muito intensa do governo do Vietnã em colocar esse produto aqui no mercado, depois que nós, setor produtivo, depois de 10 anos, implantamos o mercado. Aí é muito fácil chegar e colocar o produto. Além do que você já mencionou aqui, nós desconhecemos qualquer análise de risco sanitário que tenha sido feito pelo governo brasileiro lá no Vietnã sobre o cultivo de tilápia. Houve sim, em 2014, há 10 anos, com relação ao panga, mas não com relação à tilápia. Os sistemas produtivos são diferentes, a qualidade do produto é extremamente diferente e, afinal de contas, aqui no Brasil é a cadeia de proteína animal que tem a maior taxa de crescimento. Mas sobre as exigências das leis aqui no Brasil, não dá para competir quando as leis não são iguais. Isso não é justo. Francisco, houve algum retorno do governo brasileiro em relação a esse questionamento feito pela Peixe-BR? Olha, nós fizemos o primeiro questionamento ao governo brasileiro em outubro de 2023. Levamos ao governo de que havia negociações no sentido da importação. O governo, na oportunidade, e aqui eu não estou falando somente do Ministério da Pesca, mas se vocês entrarem na assessoria de comunicação da Presidência da República, eles emitiram nota falando de que não existia a menor possibilidade de que o governo trabalharia para não ocorrer a importação, que, como diz assim, apoiaria o produtor local. Isso está no site do próprio governo federal. E nós acreditamos no governo, somos cidadãos e somos, vamos dizer assim, confiantes em quem nós elegemos para estar lá. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu que o governo, mesmo diante, não levou em consideração a nossa observação e agora ocorreu. A semana passada, inclusive, quem identificou somos nós temos uma parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura, onde mensalmente, há 4 anos, nós observamos todas as importações de pescado que acontecem no Brasil, exatamente para identificar a tempo hábil situações como essa. Normalmente, o Comex libera 5 dias depois do término do mês, ou seja, termina dezembro, 5 dias depois ele abre a base de dados. E a semana passada nós identificamos, comunicamos ao governo federal e estamos aguardando posições firmes do governo federal. Haja vista que agora não é mais feito. Francisco, quais são os riscos em termos de mercado, já que o Brasil é o 4º principal produtor de tilápia no mundo? Olha, se nós avaliarmos as condições de produção, se tivermos as mesmas condições de produção que tem no Vietnã, se tivéssemos no Brasil, não tinha problema. Lá no Vietnã você tem uma série de procedimentos dentro da indústria que aqui no Brasil são considerados fraude. Temos instrução normativa para isso. E que outros mercados não consideram como fraude. Um deles é a aplicação de tripolifosfato,
E é um produto que, quando aplicado no filé, o filé incorpora até 40% de água dentro da cela. Então, você olha o filé está normal, mas ele está com até 40%. E esse é um procedimento legal lá no Vietnã. Tem países, vários países do mundo, que aceitam comprar esse produto, mas no Brasil é proibido. Então, eu não tenho como competir com um produto fraudado. Eu não estou querendo aqui fazer barreira comercial. O que eu estou falando é que não tem como a gente competir se a nossa legislação é uma e a legislação no Vietnã é outra. Nós precisamos ser isonômicos, mesmo porque os outros países o são com as nossas proteínas de origem animal. E o que vocês esperam a partir de agora? O resultado, né, desse pedido que vocês fizeram junto ao governo brasileiro. Qual que é a expectativa a partir de agora? Olha, a expectativa é só uma, não existe uma segunda expectativa. A expectativa é a suspensão imediata de outros containers, que já devem estar chegando também, a liberação da importação e fazer todos os protocolos. Nós não estamos falando aqui de barreira comercial. Nós queremos que o governo brasileiro cumpra o que está determinado na legislação brasileira. Suspenda imediatamente e aí começam os processos de análise de como é produzido esse peixe, se ele não está vindo com riscos para a saúde, se ele não está vindo com risco para a economia, porque o risco consumidor é muito grande. Ele compra 1 quilo de filé e leva 600 gramas de proteína para casa. Isso não é justo. Aqui no Brasil, as legislações são extremamente seguras com relação a isso. Exemplos, nós temos o Procon, exemplo, nós temos o Inmetro, o exemplo, nós temos o CIF, o Ministério da Agricultura, Secretarias de Defesa, ou seja, nós temos uma estrutura de monitoramento com relação ao produtor, com relação ao consumidor aqui no Brasil, e nós queremos que esse produto seja submetido às mesmas regras. No formato atual, nas condições que veio, isso sim é crime, isso não é uma ação positiva no governo, isso literalmente é colocar o pescoço do piscicultor brasileiro na guilhotina. Perfeito. Eu conversei com o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Francisco, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre.